Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, irmãos, estamos dando continuidade ao nosso trabalho sobre a demonologia, o exorcismo, a possessão demoníaca, todo esse estudo que nós não esperávamos que fosse chegar a essa extensão, mas surgiram muitas questões durante as nossas palestras e a gente está tentando, por isso mesmo ficou um curso mais longo, né? Estamos tentando colocar para vocês aquilo que é o mais essencial. Nós estamos vendo algumas coisas práticas em relação ao exorcismo em si, exorcismo de possessos, nas rubricas católicas romanas, né? Então a gente vai falando sobre esse assunto e também vamos explicando para vocês o sentido de como é feito esse exorcismo, para quem deve ser feito o exorcismo. Algumas questões necessárias, por exemplo, que o exorcista pode perguntar, no caso seria ao demônio, não ao possesso, né? Porque quem responde é o demônio que está ocupando o corpo do possesso. Sobre o número e nome dos demônios que estão ali, que estão fazendo parte daquela possessão, em que época eles entraram nele, por que o fizeram, e assim por diante. Quanto a toda brincadeira, risos e ditos sem nexo da parte do espírito maligno, o exorcista deverá evitá-los ou condená-los e exortará os presentes, cujo número deve ser muito limitado, a não dar atenção a tais coisas. Tampouco deverão eles fazer qualquer pergunta ao paciente. Devem antes interceder por ele diante de Deus com toda humildade e urgência. Eu me recordo de um fato lá que os professores nossos comentaram, né, de que havia um padre exorcista muito famoso, que não é famoso, ele tinha um ministério profícuo, né, e aí um outro padre quis participar do exorcismo, né, fazer parte do exorcismo com esse padre. E ele foi autorizado, só que o exorcista maior, vamos dizer assim, o padre que era realmente exorcista, ele recomendou que o outro padre não tocasse no possesso, né? Não tocasse, ficasse rezando, acompanhando, observando, mas não tocasse. E aconteceu que quando ele tocou, ele infelizmente desobedeceu o padre que tinha o ministério do exorcismo. E quando ele toca na pessoa possessa, o demônio diz um monte de pecados que o padre havia cometido e jogou ele longe e que ele se afastasse, que aquilo não pertencia a ele, né? Então esse padre ficou, se não me engano, 5 anos afastado do ministério, até mesmo sacerdotal, para poder se recuperar. Então, essas coisas que a gente está falando aqui não é de filme de terror, não é uma ficção e não é uma aventura para qualquer pessoa. Existem intercessores tanto da renovação carismática como também de outros grupos de oração que ajudam o exorcista, né? Ajudam o exorcista a viver seu ministério, fazer seu ministério. Mas essas pessoas, elas têm que ser muito provadas na fé, porque todo tipo de curiosidade, todo tipo de brincadeira, ou mesmo medo, né? Se uma pessoa tem muito medo do ministério, do possesso, não tem condições, porque aí o demônio é muito esperto, ele está sentindo todos os sentimentos de forma intuitiva, né? Até mesmo do próprio exorcista. Se o exorcista não estiver bem preparado para aquele momento, ele pode falhar na sua ação, né? E o número de pessoas não pode ser muitos, né? Não devem fazer perguntas ao possesso ou ao paciente, devem antes interceder por ele diante de Deus.
que o padre profira os exorcismos com voz enérgica e autoritária, ao mesmo tempo com grande confiança, humildade e fervor. E quando vir que o espírito está seriamente irritado, tanto mais deverá oprimi-lo e ameaçá-lo. Isso aqui é meio terrível, né? Parece que a gente já não está tendo caridade, não, mas aqui o demônio, a gente não pode ter caridade com o demônio, né? O demônio tem que ser açoitado com água benta, com palavras de ordem, com a Santíssima Virgem, assim por diante, para que ele fique cada vez mais irritado. Se notar que a pessoa afetada está experimentando perturbações em alguma parte de seu corpo, ou se alguma dor aguda ou inchaço aparecer em alguma parte, né, porque pode haver a pessoa está, né, tendo marcas no corpo, o próprio demônio pode fazer isso, né? Uma vexação no momento do exorcismo, ou se tiver uma dor aguda, traçará o sinal da cruz sobre o local e aspergirá sobre ele água benta e deve ter a mão para esse fim. Tá? Ele deve prestar atenção para ver quais as palavras que fazem os espíritos malignos tremerem, repetindo-as com mais frequência, e quando usar uma expressão ameaçadora, deve recorrer a ela repetidamente, sempre aumentando a punição. Se perceber que está fazendo progressos, deve persistir por 2, 3, 4 horas, ou até mais, se puder, até alcançar a vitória. Bom, a gente sabe que existe certos exorcismos que demoram muito tempo, até meses, anos, né? Porque nós estamos diante de um problema, de um mistério, né? Um mistério de Deus, um mistério da graça de Deus que envolve a pessoa possessa, as pessoas que o possesso está envolvido, o sacerdote, pode ser que até mesmo o bispo da diocese está sendo chamado a ter uma fé mais abrangente, né? Mais abundante. Então realmente é uma prova muito forte. E o demônio ele vai se apresentar para nós para que nós possamos combater a ele, e infelizmente ele está dando um tiro no pé, porque essa ação demoníaca extraordinária ela faz sempre que o demônio perca terreno. Por isso que vocês podem me dizer assim, mas por que então que o demônio toma posse de uma pessoa? O nível de ódio que ele tem pelo ser humano é muito maior, né, do que o efeito de alguma coisa que possa acontecer nessa pessoa. Por exemplo, o demônio ele quer destruir a vida do ser humano, ele é um suicida por excelência. Vamos dizer assim, ele inspirou Hitler a construir os campos de concentração, inspirou Lenin a matar as pessoas da própria pátria deles. O demônio está, num certo sentido, inspirando esses grandes magnatas da Terra, da atualidade, para desviar as pessoas da verdade. Eu já disse para vocês que o demônio é um caricaturista. Por exemplo, a missa negra, a missa demoníaca, com blasfêmias à Santa Hóstia, coisas sérias que eles fazem, é justamente a caricatura do demônio. O demônio sabe onde é que está a verdade está na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Onde é que o demônio vai atacar? Ele vai atacar o Santo Padre, os cardeais, os bispos, as sagradas congregações. Quem sabe lá um bispo que vai assinar um documento que vai prejudicar milhares de pessoas, né? Por isso, pessoal, assim, quanto maior a responsabilidade na Santa Igreja, mais oração, mais penitência, né? Por exemplo, um sacerdote, um humilde sacerdote, ele tem que rezar, ele tem que viver uma vida estável na graça de Deus, mas um bispo, mais ainda,
um arcebispo mais ainda, um cardeal que tem uma missão maior mais ainda, e um cardeal que está em Roma mais ainda, porque o demônio, a maçonaria, as falsas religiões, o satanismo, né, são instrumentos que o demônio usa para desviar a Santa Igreja da sua missão. Tanto que vocês, raríssimas vezes, vão ver um filme que critique uma outra religião que não seja a Igreja Católica. Podem ver, né? Esse pessoal do Netflix aí que fizeram aquelas brincadeiras com Jesus, claro, atingiu todo o povo cristão, os irmãos protestantes também foram atingidos, mas é especialmente para ferir a virgindade de Nossa Senhora, que é a defesa da Igreja Católica. Jesus Cristo eles colocam como um homossexual, ele não foi homossexual, não temos... Isso é um mistério, a homossexualidade humana, não é para ser jogado aos porcos do jeito que eles fazem, para se aproveitar dos homossexuais, porque é isso que está acontecendo. Esse grupo de LGBT aí é para se aproveitar dos homossexuais por um dado político, não é para buscar a verdade. Então, o demônio ele é um caricaturista, ou seja, o que faz o que é uma caricatura? Né? Tu pega aspectos do rosto da pessoa, vamos dizer, se eu tenho o nariz pequeno, vai ser bem menor, as orelhas e tal, e sai mais ou menos parecido com aquela pessoa, com as características exageradas, mas não é um quadro clássico, não é uma fotografia, não é uma filmagem dessa pessoa. Né? Então, o demônio, ele é isso aí. Então, quanto maior o cargo na igreja, mais oração, mais penitência, mais doutrina. Isso é importante. Nós tivemos o falecimento de Dom Henrique da Costa, né? Que foi um grande bispo, mas ele viveu o ministério episcopal dele na verdade. Não é para ser o politicamente correto, não é isso. A missão da igreja é uma missão séria. A gente vê o exemplo dos mártires, São Justino, tantos outros que poderiam até subir em cargos no Império Romano, porque eram homens inteligentíssimos. Aí os que iam matar eles diziam: tu faz uma adoração ao Deus de Roma, ao Deus de César, uma simulação, faz uma simulação e está pronto, então continua, porque isso é muito importante para nós. E nenhum deles aceitou, porque esse politicamente correto que tem levado as pessoas para o inferno, pessoal. Esse politicamente correto de querer ser bom, de querer... Não, bom a gente tem que querer, mas não é ser falso. Bom para todo mundo. Aquele padre maravilhoso. Todo mundo gosta do padre. Claro, até o demônio gosta, porque esse padre não fala a verdade. Ele não vive a verdade do Evangelho. Porque se nós optamos pela verdade, nós somos perseguidos. Vamos ser perseguidos. Mas não temos que ter medo, porque essa vida é uma vida momentânea, o que vale é a vida eterna. Ora, se você pensa aqui no sentido imanente, você pensa que a vida é só aqui, claro, tu não vai acreditar em demônio, não vai acreditar muito menos no inferno, né? Não quer acreditar no inferno porque sabe que vai ir para lá. E o demônio, ele quer nos tornar ignorantes. Por isso, pessoal, quando o iluminismo, que é uma coisa diabólica, entrou na sociedade, estragou a Idade Média, estragou a vivência santa da Idade Média, hoje nós não temos pessoas de cultura, não temos pessoas de estudo. Nós precisamos ler pelo menos 1 hora por dia, coisas santas, seja o catecismo, seja as obras dos santos padres. Precisamos nos formar. Um padre, um sacerdote, um bispo tem que estar estudando constantemente. Porque o demônio, ele se aproveita da nossa ignorância. Porque, por exemplo, uma pessoa que está nessas religiões, que fazem oferendas às entidades, ela é uma pessoa ignorante. Não é uma pessoa sábia. Ou ela quer mentir
mentir para si mesma, ela vive na mentira para si mesma. Se você for adorar o verdadeiro Deus que tem que ser adorado, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, com a intercessão de Nossa Senhora, porque nós não podemos excluir a Virgem Maria e os santos, esse foi o erro que Lutero cometeu. Não podemos excluir Nossa Senhora. Os demônios tremem quando a Imaculada Conceição é invocada. Os demônios tremem, porque sabem a grandiosidade do mistério da encarnação do Verbo, que é o fundamento da nossa vida como cristãos. Então, o que o marxismo cultural fez? Ele manteve as pessoas na ignorância. Essas músicas que a gente está escutando hoje, o relaxamento do ensino médio, do ensino primário, a Xuxa, esses artistas globais que não servem para nada, só para destruir nossas famílias, né? Tudo isso não vem de Deus. Não é a arte do belo, é a arte do ridículo, é a arte do feio, é a arte do aborto, é a arte do homicídio, do suicídio, que o demônio recebe permissão de Deus para estar aí. Ele recebe. Quando uma escola de samba lá no Rio de Janeiro faz uma palhaçada do demônio estar arrastando Jesus, claro, aquilo ali, os demônios devem ter comemorado no inferno o vexame que estavam fazendo. Mas eles não sabiam que eles estavam se auto-amaldiçoando com isso. Vejam lá, infelizmente, belíssima cidade do Rio, belíssimo cardeal Orlando Tempesta, maravilhoso, amaldiçoados por causa das escolas de samba. E nós temos feito nas nossas adorações, sempre na adoração Santíssimo, uma quebra de maldição. Porque especialmente Rio Grande é uma cidade amaldiçoada. O pessoal diz, aqui as coisas não funcionam. Nós estamos na cidade de Rio Grande, no extremo sul do Brasil. E dizem, as coisas não funcionam. Claro, porque as pessoas se entregaram para Satanás nas falsas religiões. Por isso que não vão funcionar. Enquanto nós não formos para frente do Santíssimo, enquanto nós não rezarmos o Santo Rosário com devoção, o demônio vai ocupando os espaços que lhe vão dando para ele. Cada lugar, cada terreiro, o demônio está ali presente, feliz da vida, fazendo os favores para os ignorantes que acham que estão ganhando alguma coisa. Estão perdendo o tempo das suas vidas, isso sim. O exorcista deve evitar dar ou recomendar qualquer remédio ao paciente, deixando esse cuidado aos médicos. Então, pessoal, tem que ser bem dividida a coisa, isso é importante. Um dado da psiquiatria, da psicologia e da religião, separados. Por exemplo, se você sente que a pessoa está tendo um problema de falta de lítio, é um desequilíbrio mental, o padre tem que saber um mínimo para fazer a distinção dessas características. Então o padre vai dizer, ou para as pessoas responsáveis, procurem um médico, analisem a situação na medicina. Se os sintomas continuarem, vocês nos procurem, mas jamais o exorcista pode receitar remédio. Porque não é a função dele, ele não é médico. Ele é médico da alma, mas não do corpo. Quando estiver exorcizando alguma mulher, deve sempre ser assistido por várias mulheres de boa reputação, que conterão a paciente quando for atacada pelo espírito maligno. Essas assistentes devem, se possível, ser parentes próximas da paciente. E por amor à decência, o exorcista evitará dizer ou fazer qualquer coisa que possa ser causa de maus pensamentos para ele ou para os outros. Isso aqui é interessante também, porque, claro, o demônio ele quer permanecer naquela função demoníaca dele.
O demônio sente quase que uma alegria em perturbar a vida do possesso, né? Então o exorcista é homem, então se é uma mulher que está possessa, ela pode até fazer, não é que é a mulher, é o demônio na mulher, que vai tentar fazer coisas sedutoras, sei lá, tirar a roupa, mostrar a sua sexualidade, um monte de coisa pode acontecer, né? Pelo que eu percebi no curso, pelo que eu li, pessoal, o demônio não tem limites. O demônio não tem limites, ele é super criativo. Então, por exemplo, nós não podemos falar que a possessão seja assim, assim, assado. Não podemos. Ou que uma maldição, ou que uma infestação vai ter um sistema. Não, porque o demônio, ele é criativo. Ele pode, por exemplo, agir numa pessoa de uma maneira, numa outra pessoa de outra. Agora, claro, ele pode usar a sensualidade do corpo da possessa ou do possesso para prejudicar aquela ação. Então, claro, tem sacerdotes que não gostam de assistentes porque não se sentem bem com os assistentes. Eu conheci um grande exorcista lá nesse curso que ele não gosta que tenha gente junto, porque o que ele disse para nós? Ele perde tempo, ele está perdendo tempo em cuidar dos assistentes e cuidar do possesso. Então, ele teve experiências negativas com as pessoas, umas ficaram com muito medo, outras ficaram com pena do paciente ou da pessoa perturbada. E o demônio, ele usa esses sentimentos, né? E ele pode até o demônio dizer, ali está uma pessoa rezando o Santo Rosário, que mais deixa o diabo louco é o Rosário, né? Então o exorcista começa a rezar o Rosário, as ladainhas de Nossa Senhora, e o demônio vai dando soco e coice e raiva. Aí ele chega e diz uma coisa, vamos dizer, morreu o pai de uma pessoa que está ali na assistência. Então o demônio faz a voz do pai e diz, ai minha filha, que saudade que eu tenho de ti. Pronto. Aí a mulher que estava rezando, ela já se assusta, e aí já o padre exorcista também tem que atender, ela tem que atender a pessoa atormentada. Então é muito complicado. As pessoas que vão acompanhar o exorcista, elas têm que ter um equilíbrio emocional muito grande, para não se assustar, para não se apavorar, para não se deixar levar pelas frituras que o demônio faz para convencer aqueles que estão no lado, né? Durante o exorcismo, ele deve empregar de preferência as palavras do sagrado rito. Então, meus queridos sacerdotes, não inventem nada, a igreja já nos dá o rito de exorcismo, ritual de exorcismos e súplicas, aprovado pela Santa Sé. Não tem que estar inventando coisa, porque o que acontece? Você começa a inventar coisa e o demônio vai se utilizar do teu orgulho e da tua vaidade. E tu diz assim, mas essas palavras aqui do ritual são muito simples, eu vou pegar mais umas lá, não sei da onde, né, que eu li no livro. É falta de humildade. Se você chegar perto do demônio com algum resquício de orgulho e vaidade, você está ralado. Você está ralado, porque aí ele vai por cima. Agora, se você vai humildemente, se você pede intercessão de Nossa Senhora, a humildade de Maria, nós temos que pedir os sentimentos de Nossa Senhora para nós. Ela é mãe de Jesus, esposa do Espírito Santo. Então, ninguém mais que ela pode nos ensinar a sermos humildes para enfrentarmos os demônios endemoniados. Né? Porque, pessoal, tem pessoas que não estão possessas pelo demônio, mas são endemoniados. Um exemplo que eu posso dizer para vocês, hoje uma pessoa que é a favor do aborto,
Uma pessoa que utiliza seus bens para fazer o mal, ele é um endemoniado. Não é um possesso, mas ele é um endemoniado. E o endemoniado, a pessoa que se deixa guiar pelo demônio, ele é muito pior do que um possesso. O possesso, coitado, ele é um paciente. E o endemoniado não. O endemoniado, ele assume as características do demônio para si. Por isso que eu comentei já com vocês que a questão dos olhos é muito importante, porque a pessoa reflete os seus sentimentos no seu olhar. Se o olhar é de bondade, é de amor, de fé, esse olhar ele transmite aquilo. Se a pessoa está com um demônio, com Satanás, um gravíssimo pecado mortal, vamos dizer, uma pessoa que faz uma missa negra, que comete um sacrilégio, por exemplo, ou mata um ser humano para ser sacrificado, porque existem sacrifícios humanos nessas ações satânicas, né? E se come carne de cadáver também nessas ações satânicas, né? Então essa pessoa, imagine você fazer esse tipo de coisa, o teu olhar reflete esse mal que está dentro do teu coração e você é um endemoniado. Um rapaz, por exemplo, que vive na dependência química e que comete vários crimes, né? Mata uma pessoa, a gente tem visto ultimamente esse tipo de coisa, esses assassinatos cruéis, uma coisa é legítima defesa, ou sei lá, aconteceu uma coisa e você morreu o outro, tá. Mas outra coisa, esses crimes cruéis que acontecem, ação demoníaca, que está ali presente no coração daquela pessoa, que está condicionando desde o primeiro cigarro de maconha, desde o primeiro copo de cerveja, está condicionando a ação do demônio. Eu respeito as pessoas que usam a bebida alcoólica como questão social, mas eu não aconselho que bebam. Não aconselho, porque a bebida alcoólica nos tira da ação normal. E uma coisa que nos tira do nosso juízo, o demônio vem. Ele vem com tudo. Ele vem com tudo. Vocês vejam o número de famílias destruídas pela bebida alcoólica. Aconteceu aquele acidente terrível da Boate Kiss, que foi muito comentado uns anos atrás. Eu não sei se eu fui o único padre que falei. Ninguém falou sobre o alcoolismo dos jovens. Ninguém. Era só a fotografia deles, tudo bem, rezar por eles. Perfeito o arcebispo de Santa Maria, perfeito o trabalho que fizeram os padres, perfeito. Mas nós temos que combater o álcool. Porque aqueles jovens que morreram dentro da boate, 90% é porque estavam embriagados. 90% não podiam sair de lá de dentro porque estavam bêbados. E eu provo isso porque o gaiteiro que morreu, ele tinha saído e por questão econômica ele quis salvar o acordeão dele, que é caro, um acordeão profissional. Então ele voltou, quando ele voltou ele morre, asfixiado. Então, quer dizer, havia mobilidade dentro, mas os jovens uns se meteram dentro do banheiro. Bom, eu não quero entrar em detalhes, eu só quero justificar o que eu estou dizendo para vocês. Eu sei, o pessoal diz, mas Jesus bebia, existe o preciosíssimo sangue na Santa Missa. Não confundam o preciosíssimo sangue com o vinho. O vinho é a matéria que se transforma no preciosíssimo sangue de Jesus. É um sacrilégio dizer que o padre bebe. Sacrilégio na Santa Missa. Porque ali é o sangue de Cristo. Não é mais o vinho. Então é muito importante isso. São pequenos detalhes, mas que a gente vê depois na somatória. Se você deixa espaço, o demônio vai entrar. Abriu é que nem aquelas cerquinhas de taquara que tinha lá em Rosário, no interior, cerquinhas de taquara. Tu abriu um espaço, o porco entra. Deixou aberto uma brechinha no meio das taquaras, lá vai o porco e ele entra. Porco roceiro. E alguns botavam até uma forquilha de madeira no pescoço amarrado para ele não fazer isso. E o diabo é assim.
Não se deve usar fórmulas próprias ou demais de alguém. Deve, entretanto, ordenar ao diabo que diga se ele está preso naquele corpo por artes de espiritismos, por signos ou amuletos malignos, e no caso de a pessoa possessa ter ingerido algum desses objetos pela boca, deve ser levada a vomitá-los. Se os tiver ocultos em sua pessoa, deve mostrá-los, e quando descobertos, devem ser queimados. Além disso, a pessoa deve ser exortada a revelar todas as suas tentações ao exorcista. Isso é importante porque aí o exorcista vai saber por onde que ele pode agir para dominar o demônio. Finalmente, depois que o possesso for libertado, deve ser advertido para que evite cuidadosamente recair em pecado, dando assim oportunidade ao espírito maligno de voltar, a fim de que o último estado daquele homem não se torne pior do que o primeiro. Isso a gente encontra nas Sagradas Escrituras. Bom, sempre a confissão, pessoal, sacramento da reconciliação. Não adianta, quando uma pessoa me procura, eu digo assim: você é católico, batizado, fez primeira comunhão, quanto tempo faz que não se confessa? Tantos anos. Então é o seguinte, você vai fazer um bom exame de consciência, você volta aqui, anota tudo e nós vamos fazer uma confissão geral para que você entre no estado de graça. Porque a pessoa que está no estado de graça, ela está blindada ao demônio. O demônio não tem, ele fica furioso na volta, mas ele não consegue influenciar na vida de uma pessoa que esteja em estado de graça. Então é um ponto assim essencial, pessoal. E para isso, a conversão do sacerdote, a conversão do penitente é importante. Porque essa teologia que ensinam aí nesses institutos de teologia é uma tristeza, porque eles dizem que se fala a verdade é sacramentalismo. Tem institutos de teologia que nem deveriam de existir, porque não ensinam nada. Um coitado de um jovem que tem uma fé na sua família, uma fé verdadeira, ele vai para o instituto de teologia e ele perde a fé. Porque os professores não são homens de fé, eles não acreditam em nada. Hoje, infelizmente, a exegese, pessoal, a exegese bíblica virou protestante. A nossa exegese bíblica católica. Porque se lê a Bíblia, se interpreta a Bíblia e não se lê a doutrina da Santa Igreja. E o leigo deve ajudar o padre a buscar a santidade. O leigo deve lutar pelo seu padre. Seja jovem, seja velho, seja o que for. Vai lá e diga: padre, vamos rezar. Padre, vamos ler a palavra com o coração, com o Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você, chegando num ponto de dizer assim: ó, você esquece a teologia que você fez, esquece as besteiras que você ouviu no seminário e siga um novo caminho na graça de Deus. Eu peço perdão aos senhores bispos, que alguns que pode ser que estejam me assistindo, peço perdão, mas eu pergunto para você se não é verdade isso que eu estou dizendo. Se o pessoal nem estuda demonologia, porque não acredita no demônio, e é isso, essa é a filosofia demoníaca. Esse é o pensamento demônico, que não acreditem nele, porque ele vai fazer toda a sacanagem possível dentro da Santa Igreja. Não existe mais pecado, não existe confissão, não existe mais sacramentos, o que vale é protestantismo, e aí a verdade de Cristo vivo, que morreu por nós na cruz, que veio da Virgem Santíssima para nós. A verdade que os santos viveram, Carlo Acutis, um menino bem próximo de nós, que o Espírito Santo trabalhou no coração desse menino, que faleceu com 15 anos, um jovem lindíssimo, e que está intercedendo por nós.
Os grandes santos da igreja, esses que nós temos que nos espelhar, não essas baboseiras que muitos teólogos humanistas e liberais falam. Se você é um humanista liberal, se você caiu tuas máscaras, então não fale mais, fique fazendo penitência e oração, que vai valer muito mais. Não enche a cabeça dos jovens de mentiras, de dizer que sexo fora do casamento não é pecado, de dizer que o que vale é o prazer dessa... Pelo amor de Deus, pessoal, é uma irresponsabilidade magisterial o que está acontecendo. Esse câncer que foi a teologia da libertação, câncer dentro da igreja, nós temos que eliminar. E a quimioterapia é a oração e a devoção à Santíssima Virgem e a prática sacramental. Aí nós vamos levar o povo de Deus à santidade. Nós juntos, vamos juntos. Eu uso muito isso com meus amigos, digo vamos juntos. Eu não digo estamos juntos, não. Vamos juntos, porque nós queremos ir para o céu, para a eternidade, que vale muito mais a pena. Vamos receber a santa bênção para nós termos muita paz e alegria no nosso coração. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem, nossa Mãe, de São José, protetor da Igreja e da Boa Morte, os nossos anjos, o anjo da guarda, São Miguel, Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grande abraço, divulguem o nosso canal para Jesus ser mais amado e a Santíssima Virgem também. Grande abraço.